Olá pessoal, tudo bem? Vou só aguardar uns momentinhos e já já a gente já começa a conversar um pouquinho. Oi Tamara, oi Juliana, minhas colegas nutricionistas estão aqui também. A professora Mariana. Bom, vamos começar então, né pessoal? Boa noite, meu nome é Isis Góes, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição pela Universidade de Taubaté. Atualmente eu faço aperfeiçoamento em nutrição ambulatorial e saúde coletiva, né, pela Unital também, e faço uma pós-graduação em comportamento alimentar. Hoje a nossa discussão, né, vai ser sobre gênero e comportamento alimentar. Sei que são duas questões bem distintas, né, vou tentar conceituar um pouco delas para vocês, para quem não entende muito bem, e depois a gente também começa a englobar esse cenário, né, em que acabam se misturando essas duas questões. Bom, eu vou começar um pouquinho a falar sobre gênero para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade em entender, às vezes, questões de identidade de gênero ou até o próprio gênero em si. Né, uma coisa que é bem importante, que eu vou começar por ela, é que gênero não tem relação com o sexo biológico, né, com a genitália, com que as pessoas nascem. Claro que a gente tem uma construção, né, social e cultural que está relacionada com o gênero e que se dá a partir da genitália com que a pessoa nasce, ou seja, se um bebê nasce, né, com uma genitália, com um pênis, né, os pais vão educar essa criança como se do gênero masculino, né? Então ela vai ser educada para exercer um papel masculino dentro da sociedade. E assim também vice-versa. No entanto, né, durante a vida, pode ser desde na infância, na adolescência ou até na vida adulta, o gênero é como sendo uma construção social, mas também que tem raízes biológicas, né? Já é comprovado que as pessoas que são pessoas transgêneras, ou seja, que não se identificaram com o gênero que foi lhe atribuído quando nasceu em razão da genitália, né, tem questões, diferenças neurológicas das pessoas que são cisgêneras, né? Cisgênero é a pessoa que nasceu com a genitália, foi-lhe atribuído o gênero a partir da genitália e ela se entendeu como daquela forma, né? Uma coisa bem importante também é evidenciar que gênero, né, ou a identidade de gênero, ela nada tem a ver com a questão de orientação sexual. Muitas pessoas entendem que uma pessoa que transiciona para um outro gênero, né, que não foi o que ela lhe atribuído quando ela nasceu, é por questões de orientação, ou seja, se uma pessoa que nasceu, né, como do sexo masculino, gosta de uma pessoa do sexo masculino e ela vai transicionar por essa razão. Na verdade, não, pessoal. É mesmo uma questão de identidade, nada tem a ver com questões, né, de orientação. Ou seja, orientação é pela pessoa com quem eu tenho afetividade, com a pessoa com a qual eu sinto atração emocional e física. A gente, além disso, agora eu vou começar a falar um pouco sobre comportamento alimentar. Eu fiz um script aqui pra gente ir conversando. Qualquer dúvidas também, pessoal, podem ir mandando aqui, eu vou tentar responder a todo mundo, tá bom? Então, o comportamento alimentar, ele tá muito relacionado com consumo, modo de comer, aonde e como eu me alimento também. Também tem questões como escolhas alimentares, atitudes frente à alimentação que eu possa ter. O comportamento alimentar, claro, ele tem razões que são biológicas, ou seja, que são, né, voltadas por questões hormonais, de neurotransmissores, de neurônios, que regulam se eu sinto fome, se quando eu vou comer, se eu sinto saciedade, que tipo de alimento eu quero comer em certo momento. São relações biológicas, ou seja, internas do corpo. Mas se a gente fala, né, de comportamento alimentar, ele também sofre interações do que é externo, né? Então, das regras sociais, da cultura,
da religião em que a pessoa foi criada e de todo o contexto histórico em que a pessoa está vivendo. Então, como né, que essas duas questões vão se misturar, na verdade, no cenário atual, né, com que a gente está vivendo. A gente vive numa sociedade, né, que é ocidental, que tem uma cultura ocidental, e dentro dela, né, a gente tem uma oferta muito grande de alimentos que são processados e ultraprocessados, né, ou seja, são alimentos muito ricos em gorduras, em açúcares e também de adição de aditivos químicos que conferem a esses alimentos muitos sabores muito bons, que vão deixar a gente com uma sensação boa na hora que se consome. Só que junto com isso, essa sociedade, né, ela também pede, através das mesmas mídias que promovem esses tipos de alimentos para serem consumidos, um corpo referencial, que na verdade é um corpo magro, né, e pequeno para as mulheres e corpos atléticos mais musculosos para os homens. Então, né, a gente já vê aí uma divergência, né, no que essa sociedade acaba se pedindo. Nisso, quem sofre com essas questões são as pessoas que vivenciam isso, né? Algumas pessoas internalizam mais essas questões, né? Ou seja, tratam-se como se fosse dela, então esses padrões, né, de magreza, de como tem que ser um corpo feminino, de como tem que ter como tem que ser um corpo masculino, são internalizadas pelas pessoas. E muitos indivíduos, né, acabam pensando, refletindo sobre essas questões. E aí vão consumindo muito dessa mídia, essas questões, e quando se vê, já está interferindo no comportamento alimentar delas. Como? Aí a gente já tem, né, muitas dietas, né, que são veiculadas pelas redes sociais, por profissionais da saúde ou até por pessoas que nem estudaram, né, pessoas leigas. Muitas pessoas recebem dicas, né, de vizinhos, de tudo, né, como questões que a gente pode se alimentar para o emagrecimento em si, né. Sempre é muito evidenciado essa questão do emagrecimento. E isso, né, como pode, né, mudar o comportamento alimentar das pessoas. Voltando para a questão, né, de gênero, né, que a gente ainda tem uma normalidade binária, né, entre as pessoas serem homens e mulheres e também da heterossexualidade. Fica então uma questão bem rígida, né, em que a sociedade impõe, e isso também tem relação com a cultura, e a cultura tem relação com o corpo, né. Então, as meninas, né, desde muito novas, elas são ensinadas que devem ser mais preocupadas com a saúde, que elas devem se preocupar com o tipo de alimento que ela come, que ela deve se preocupar com a estética em si. E isso não é muito trabalhado com o gênero masculino, né, na verdade. Então, também se tem uma ideia de que os meninos sempre vão comer mais e as meninas vão comer de menos. São comportamentos aí que vão sendo introduzidos principalmente pela família dessas pessoas, né, dentro dessa sociedade. E, na verdade, né, não condiz. Né? A gente, quando fazendo uma outra reflexão, quando a gente nasce, quando somos bebês e somos amamentados pela nossa mãe, a gente é um tipo de pessoa que se relaciona com a comida de forma muito intuitiva, né? Intuitiva que eu falo com os sinais internos que a gente tem. Não tem muitas regras externas. Então, se eu sinto fome, eu choro e aí a gente se alimenta. E quando já estou saciada, também há um sinal interno que eu já entendo e paro de alimentar. No entanto, as regras, né, que vão sendo impostas desde muito novas a essas crianças, a todas as crianças na verdade, como horários para se alimentar, como escola, como trabalho, né, faculdade.
tudo tem que ir moldando, né? As pessoas não moldam, na verdade, como elas vão se alimentar a partir dessas questões. Então, começa-se também a se negar um pouco essa fome, a negar um pouco essa saciedade, porque ficamos muito preocupados, na verdade, trabalhando, estudando nas redes sociais. Quando a gente vai comer, sempre tá com celular, sempre tá com um notebook, né, um computador, sempre tá bem conectado e, na verdade, a gente não para prestar atenção na nossa fome, se a gente está sentindo fome de verdade, né, ou se é uma vontade de comer. Voltando, né, para as questões corporais, né, e de gênero também, se tem muitas regras, né, quanto a isso. Acredito que foi a partir do século XX, né, em que houve uma maior, né, exposição corporal e também uma maior comendo com o celular nesse momento, sim. Pessoal, é bem comum essa questão. A grande, né, acontece de vez em quando, é entendível. Só que às vezes a gente fica assim um pouco desconectado, né, da nossa mastigação, acaba se mastigando muito rápido, comendo muito rápido e não sentindo, na verdade, o alimento que está se comendo. Eu já vou chegar na consequência disso também. Mas enfim, a partir do século, né, do século XX, teve uma maior gerência do corpo, né, porque as pessoas começaram a se mostrar mais, a ter mais exposição corporal, principalmente, né, promovidas pelas mídias da época. Essas questões tiveram um fundo de domesticação do corpo, né, para as pessoas começarem a domestificar a comida e as questões estéticas, né? E também houve uma maior patologização da gordura em si. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas com a gordura, não só com o que consumiam, mas também a gordura corporal com que se ganhava, né? A partir disso começou a se gerar também muita estigmatização das pessoas gordas, né? E começou a traduzir, na verdade, o que é saudável com o que é magro. E essa regra, essa questão, né, que é social, a gente traz até hoje, infelizmente, relacionando sempre magreza à saúde, quando na verdade não é bem assim. Mas enfim, quanto a essa questão, né, as mulheres, como se tem, né, se tem realmente uma questão cultural e social para que elas tenham um corpo pequeno e magro, elas sofrem mais com essa cultura, né? Então, a gente sempre vê assim, bastante mulheres relacionadas com questões de dietas, se restringindo, né, frente à alimentação, fazendo dietas, preocupadas com o corpo, né? Sim, há uma crescente também, né, do gênero masculino com essas questões, mas como para a questão de massa, de ganho de massa e ser musculoso, também tem uma questão de dieta aí, mas é um pouco diferenciada, né? Sempre foi meio que aceito socialmente que os homens pudessem comer mais e as mulheres não. Então, é uma coisa que aflige muitas mulheres, essa cultura da magreza, né? E também acaba a internalização disso para a prática de dietas que são restritivas. Como as mulheres, né, acabam internalizando essa questão e fazendo, né, a prática dessas dietas, muitas vezes elas não têm nenhum estudo científico, né, comprovando alguma coisa, muito menos com questões saudáveis. A gente tem, né, dietas low carb, cetogênica, que no caso é utilizada até, né, para algumas patologias, mas não realmente para pessoa com uma questão estética, né? Mas aí as mulheres sempre, né, acabam sendo muito moldadas a partir disso. Qual a consequência, né, disso? As pessoas começam a ter um distúrbio, né, uma perturbação do comportamento alimentar. Claro, as mulheres sofrem mais com essa questão, mas também há uma crescente nos homens, né, com comer transtornado, que a gente fala,
que é quando, né, existe o comer normal e existe os transtornos alimentares. O comer transtornado, ele tá um caminho entre esses dois, mas ainda não é diagnosticado como um transtorno alimentar. Então, às vezes, são coisas que a gente pratica inconscientemente, né? Como se compensar com exercício físico ou com um suco verde após se comer um doce, após comer alguma coisa que não é tida como saudável, né? Também como se restringir depois de um dia em família, em que teve um almoço, né, que foi mais trabalhado. Então, todas essas questões começam a permear aí esse comportamento alimentar. Né, voltando para as questões das mulheres, né, há muita também comparação social. Isso ocorre principalmente nas redes sociais, né? As redes sociais têm sido muito apontadas como um potencializador dos transtornos alimentares, porque é um lugar infinito de comparação social. Né? As pessoas sempre seguem e são mais levadas a seguir pessoas, né, com corpos moldados, com corpos bonitos e essas questões. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Entendi. Sim, é assim, quando eu falei, né, um pouco da cultura ocidental em que a gente vive, se pede muito, né, a oferta de vários tipos de alimento e a pessoa a comer e também a se restringir. Tem as duas questões. É que algumas pessoas vão para um lado e outro para outras. Pode ter assim, uma perturbação do comportamento, às vezes não muito grave, né? E isso precisa realmente de diagnóstico, de um trabalho com psicólogo. Mas muitas pessoas às vezes acham que se come muito e na verdade nem é tanto assim, né? É porque a gente está sempre pensando em que deve-se se comer menos. Então qualquer coisa que a gente acaba comendo um pouquinho a mais em um dia ou numa questão, né, que está voltada para o emocional também, a gente acha que isso acontece. Mas existe também essa questão das duas coisas estarem juntas, né? Principalmente agora na quarentena, onde as pessoas estão mais isoladas e as questões emocionais, né, começam aí a florescer muito mais, né, dentro das pessoas. Com isso, né, as pessoas ficam com o emocional muito aflorado e a gente sempre tenta, né, a comida, ela não é só uma questão energética, né, que a gente come para se ter energia, não. Ela também é fonte de prazer, ela também é questão de recompensa, né. Então, se a gente está um pouco entediada, está triste, tem algum problema emocional ali que não dá para se resolver e a gente quer se livrar, na verdade, quer se manter, então a gente acaba, né, comendo alguns tipos de alimentos que vão, né, dar sensações boas na gente e então isso é bem difícil mas acontece, é bem normal, mas a gente tem que trabalhar também essas questões com profissionais da saúde ou pedindo ajuda também. Bom, gente, voltando, né, as questões, né, aqui, eu vou citar as questões. A gente vive, né, numa sociedade que também tem uma cultura, além de ser ocidental, é um pouco machista, né, então traz uma objetificação para o corpo feminino e isso né, querendo moldar mesmo esses corpos como para serem reconhecidos, para serem aprovados, né, pelo gênero masculino. Infelizmente a gente ainda sofre com essas questões e muitas mulheres acabam, né, internalizando isso e também, né, fazem muitas dietas restritivas, há muitas mudanças do comportamento alimentar e que vão levar, né, a comer transtornado ou até um transtorno alimentar. Essa objetificação, né, como eu falei, é mais pertinente à questão do gênero feminino. Tanto mulheres cisgêneras como mulheres transgêneras, né, sofrem um pouco com essa questão. As pessoas que são trans, né, elas já têm, principalmente até
uma questão neurológica em que deixa mais ativa essa questão de percepção corporal. Então há muita preocupação com relação ao corpo e como ele é, né? As mulheres cisgêneras têm também, mas como as pessoas trans já têm uma questão, né, que é um pouco mais neurológica, com a questão de percepção corporal, isso influencia cada vez mais. Além disso, né, acontece com as pessoas trans de elas quererem ser bem parecidas com as pessoas cisgêneras. Então, em relação a um corpo que é feminino e a um corpo que é tido como masculino, né? Então, elas imitam muitos comportamentos que as mulheres cis têm. Isso inclui também os comportamentos alimentares, desde de restrição, desde compensação alimentar, e tem-se já notificado muitas pessoas trans, né, com transtornos alimentares. Então, infelizmente, é uma questão, né, que a gente deve ser trabalhada, né, até como os profissionais da saúde, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, né, como uma questão de melhor relação com o corpo, melhor relação com a comida, né, porque isso sim vai levar a uma questão de saúde mais importante, mais séria, né. Querendo, né, voltar também para a questão do gênero masculino, né, como se desde o passado os homens, né, que tinham um corpo maior, ou seja, mesmo um corpo até gordo, né, só abrindo um adendo aqui, gente, a palavra gordo ou gorda não é ofensa, tá? Deve ser trabalhado também esse tema, mas os homens gordos também, né, num passado aqui não muito distante, eram vistos como pessoas bem-sucedidas. E hoje em dia esse padrão mudou, mas a questão é a mesma, né? Homens tendo um corpo maiores do que as mulheres. Então, só que hoje em dia tem-se realmente também levado a uma construção corporal, né, mais musculosa, mais com massa magra, né, que as pessoas falam, e isso tem levado também a um comer transtornado, né, uma perturbação do comportamento alimentar. A Rita Mendes aqui perguntou uma coisa, mas eu não entendi a pergunta. O que é sui generis? Cisgênero, é isso? Eu acho que ela quis dizer com pessoas cisgêneras, né? Vou voltar um pouco, eu expliquei um pouco no começo, mas não tem problema, a gente pode explicar novamente. As pessoas cisgêneras são pessoas, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, um bebê que nasce com uma genitália, né, feminina, uma genitália, né, uma vagina, e foi-lhe atribuído, né, por causa da vagina, o gênero feminino. Então ela foi educada e foi para se ter um papel feminino dentro da sociedade. E ela se identificou com isso. Ela tem um sexo biológico, né, que é a vagina, e se identifica como mulher. Isso é uma pessoa cisgênera, né? Diferente de uma pessoa transgênero, que é quando, vamos supor, um bebê também que nasceu com uma vagina, mas que foi criado também como do gênero feminino, mas não acompanhou, na verdade, a questão biológica, né? Então, ela é um homem transgênero, porque mesmo que tenha nascido, né, com uma vagina, a identidade de gênero é diferente do sexo biológico. Acho que deu para entender? Quem tiver mais dúvidas também quanto a isso pode ir perguntando, tá bom? Mas como a gente estava falando, né, do corpo masculino também, muitos homens transgêneros, né, muito obrigada. Muitos homens transgêneros sofrem com essa questão também, né, de ter
de ter um corpo mais musculoso, né? E a questão biológica às vezes não acompanha, né? Muitas pessoas trans, né, utilizam hormonioterapia ou cirurgias para ter uma adequação melhor da identidade de gênero que elas têm com o corpo delas, né, com a identidade de gênero, né? Porque eles são divergentes mesmo. E isso causa, né, muitas, na verdade, insatisfações corporais. Então, se uma pessoa que é cisgênera já tem muitas insatisfações corporais frente a um corpo que não é referência dentro da sociedade, né? Imagina uma pessoa trans, né? Que tenta aí se adequar ao próprio gênero e também tem ainda, né, todas essas regras sociais frente ao corpo, frente ao comer, que são exigidas. Então, é um trabalho bem diferente. Claro que na nossa sociedade é bem dificultoso a gente ter profissionais da saúde ou também pessoas, né, que vão trabalhar uma melhor relação com o corpo, uma imagem corporal mais positiva, mas enfim, é o que a gente realmente precisa, né, principalmente vindo dos profissionais da saúde. Então, pessoal, vou falar um pouco agora das dietas restritivas, que são as que realmente a gente mais vê, né, divulgadas por aí. Tem, né, low carb, low fat, jejum intermitente, dieta detox, entre outras, né? Elas são, como eu disse, né, divulgadas nas redes sociais todos os dias e elas são bem evidenciadas, né, para essa questão de emagrecimento. Mas também muitas pessoas entendem isso como uma questão de saúde, né? Então, se eu perco peso, está relacionado a eu ganho saúde. Também a gente tem a questão de que o corpo está muito relacionado, né, com identidade. E às vezes esse perder peso, essa mudança corporal, né, para um emagrecimento ou para ganhar músculo, né, no caso dos homens, é visto como uma questão axiológica, ou seja, é uma questão voltada para valores morais. Então, se uma pessoa se restringe, passa fome ou nega alguma coisa, um alimento socialmente, ela se sente e também é vista como uma pessoa melhor, como uma pessoa boa, que acaba tendo um poder mental frente às necessidades básicas dela, né, como a fome. Então, também está bem relacionado com essa questão de valores morais. Um estudo feito na Itália com mulheres jovens evidenciou muito isso. Mulheres, né, que faziam jejum, que negavam o sentimento de fome, elas se achavam superiores, se achavam melhores e precisavam disso para ser pessoas boas. É uma coisa assim, bem... acho que muitas pessoas devem ficar chocadas com isso, mas é o que realmente bem acontece, né? A inanição de alimento, né? O não se alimentar, o jejum, tem aí questões que são históricas, né? Que também são relacionadas com religiões, com diversas religiões. Então, isso traz também, ainda estruturado socialmente, e as pessoas acreditam que se tem a ver com valores morais e eu vou ser uma pessoa melhor se eu me restringo alimentarmente. E isso é bem difícil, mas é isso. A pessoa humana, né, é um ser complexo, cheio de interações. E a saúde, né, principalmente como a Organização Mundial da Saúde define o conceito de saúde, é o bem-estar biopsicossocial. Então, não é realmente só uma questão corporal, não é só uma questão psicológica e social. Tem que ser todas elas juntas, e todas essas interações, né, elas atrapalham ou, né, constroem uma identidade. Enfim, né, deixa eu passar aqui o meu script pra gente ver o que Então, gente, eu vou falar um pouquinho também sobre a cultura. Nem sempre, né, vai ter esse caráter de influenciar de forma negativa, né, o comportamento alimentar. No entanto, as culturas regionais frente à alimentação, como a gente pode citar aqui, arroz e feijão e farinha de mandioca, né, que acho que é uma coisa bem brasileira e é uma questão de cultura alimentar,
que muitas pessoas têm perdido, né, o consumo de arroz e feijão. São uma combinação de alimentos muito boas e também são de questões né, de cultura mesmo. E só que como essas novas regras sociais têm vindo com relação à comida e ao corpo, a gente tem esquecido um pouco a cultura regional de alimentação e substituindo isso, né, por shakes industrializados, por produtos processados que se dizem saudáveis, que vão estar aí, né, no mercado diet, light, sem glúten, sem lactose, e as pessoas vão achar que realmente esses alimentos são muito mais saudáveis para se alimentar do que o que a gente já se alimentava regionalmente antes, como o arroz, o feijão, né, uma salada, uma carne ali, né, que a gente sempre se alimentava, e realmente começa, né, essa transição alimentar, que na verdade não evidencia muito a saúde. Né, sim, né, como a Letícia aqui disse, né, realmente é muito difícil comer e ser consciente, sem se deixar atingir pela influência de ter um corpo assim ou assado. Com certeza, com certeza. Todas as pessoas sofrem, né, com as influências externas sobre o corpo e a questão de se alimentar. Muitas pessoas se sentem deixadas de fora se não seguem nessas regras também. Todo mundo acaba sendo influenciado uma hora ou outra, mas realmente é um trabalho que deve ser feito, né? Tanto para a questão de imagem corporal mais positiva, como para a questão alimentar também, né? Com uma relação mais pacífica com a alimentação. É um trabalho diário e que também, se as pessoas têm muito dificuldade com isso, não conseguem trabalhar essas questões sozinhas, né? Tem aí profissionais da saúde que estão para ajudar, né? A gente tem nutricionistas, psicólogos, educadores físicos que trabalham já, né, com uma questão mais intuitiva frente à alimentação, frente à atividade física e trabalhando também uma imagem corporal mais positiva. Então isso é muito importante, né? Porque acredito, já é comprovado cientificamente que pessoas, né, que começam a ter e trabalham melhor uma relação com o corpo, elas conseguem aprender a gostar do próprio corpo e com isso aprender a se cuidar mais, a realmente pensar na saúde para elas e no que é bem-estar para elas, não definido, né, por essas questões que vão ser só estéticas e corporais. Então é muito legal a gente, né, sempre ter ajuda, tá? Principalmente nessas questões, ajuda, né, de profissionais da saúde mesmo, que vão realmente ajudar a trabalhar melhor essas questões. Como eu disse, né, a Organização Mundial da Saúde define o conceito de saúde, né, como sendo um bem-estar biopsicossocial. Então nunca vai ser só por uma questão estética, né? A gente tem que começar a ser mais crítica, na verdade, quanto às questões que são expostas nas redes sociais, né? Que vem com uma noção de saúde, com uma noção de que é saudável, mas o que é realmente saudável, né? Agora que a gente já entende melhor esse conceito. Né? Vem com uma noção muito deturpada de saúde, na verdade, que é vendida nas redes sociais. Então, vamos ser um pouco mais críticos quanto às questões que estão sendo divulgadas, quanto à alimentação, quanto à atividade física, quanto a produtos, né? É muito importante ter essa visão. Então, em todas essas questões vai ser necessário reflexão, tanto quanto a questão corporal própria, como a questão alimentar, né? Muitas pessoas não conhecem o próprio corpo, tem isso também. Não entendem, não tem percepção corporal. Então é muito interessante que se faça trabalho sozinhas em casa, como na hora do banho ou numa hora em que você vai relaxar.
você perceba seu corpo, né? Faça massagem em você, na sua barriga, em partes que você também, às vezes, geralmente não se toca, como seu ombro, como outras questões, porque outras partes do corpo que vão te dar uma percepção melhor sobre o seu próprio corpo, né? Porque nem isso às vezes a gente tem, né? Esquece-se dessa parte. Nisso, né, não só para trabalhar essa questão e refletir sobre isso, não só para todas as pessoas, mas principalmente, né, para os profissionais de saúde, né, trabalhar essa relação melhor com o paciente. Porque também os profissionais da saúde não estão imunes, né, também essas regras sociais, essas coisas que são postadas. Questões também de cunho corporal estético, né? Os profissionais de saúde podem sofrer também com isso, podem ter também um comer que vai estar um pouco desordenado. O negócio se eu tenho consciência disso, tenho e reflito sobre, eu também não vou, né, ter um paciente que vai, às vezes, vir com esse tipo de comportamento alimentar e achar que é saudável, ou achar que tá tudo bem ele continuar, né, tendo questões compensatórias, fazendo dietas que não são saudáveis e achar que isso realmente é uma boa coisa. Não, eu vou trabalhar uma melhor relação corporal e também uma melhor relação alimentar com esse paciente. Mas claro, né, estou falando aqui também para as pessoas que são profissionais da saúde, né. As relações, né, entre comida e corpo, elas devem beirar não só também a questão de saúde, né, também deve-se ter prazer ao se alimentar, deve-se estar em bem-estar, né, na hora de se comer, porque a gente precisa, na verdade, um reconhecimento do próprio corpo e da identidade das outras pessoas, e se tendo uma melhor relação com a alimentação, então essa alimentação não vai ser baseada nem permeada pelo medo, pela estética, pela restrição e pela objetificação de um corpo, né? Eu fiz aqui, a gente já vai encerrar, pessoal, mas eu fiz aqui também vou ler uma citação que achei muito pertinente para esse momento de quarentena, de isolamento social, que muitas pessoas, né, têm se preocupado, têm tido também muitos memes, também piadas também, né, sobre o medo de se engordar na quarentena, sobre também tendo comportamentos de recompensa quanto à alimentação, então se sentindo angustiada, se sentindo um pouco triste, né, por estar isolados, então se faz, né, tipo, se alimenta mais de alimentos um pouco que são tidos como não permitidos, né, dentro dessa mentalidade de dieta que a gente tem. E aí tem se tido uma preocupação maior quanto ao se engordar na quarentena. As piadas realmente não são muito interessantes em nenhum sentido, né, que são compartilhadas, mas também não são só piadas. Tem muitas pessoas que realmente estão preocupadas e que sofrem com essa questão. Então eu trouxe aqui uma citação que eu até também aprendi com uma psicóloga, que é de um antropólogo chamado Christopher Lasch. E essa citação foi retirada do livro dele, que chama A Cultura do Narcisismo. Então ele descreve, né, que as incertezas frente ao futuro, né, que realmente é o que a gente está passando no momento, essas incertezas frente ao que vai acontecer, tanto individual como coletivamente, nos deixa um pouco agarrados à juventude, né? Até não citei antes, mas o medo do envelhecimento também é uma coisa muito forte, né? Dentro da nossa sociedade, tanto a questão de engordar como também a questão do envelhecimento. Então nos deixa muito, essas incertezas frente ao futuro nos deixa muito presos na juventude, né? E os ritos, né, dentro dessas sociais, nos ensinam a temer o nosso futuro.
e também os nossos desejos. E aí ele fala assim: viver com medo do nosso corpo e de nossa vida não é viver. As consequentes neuroses, né, porque vem a partir disso, estão por toda parte. Então é o que realmente a gente vê né, nesse período, né, delicado em que todo mundo está passando, que é viver com medo e nessas incertezas. E isso denota muitas questões de estética, corporais, e sempre vão, né, tá mais assim relacionadas a isso. É bem preocupante, as pessoas realmente né, precisam se conscientizar, entender um pouco mais sobre os próprios corpos, as próprias relações que elas vão ter, culturais, sociais, de como isso vão acabar influenciando elas. Claro, todo mundo precisa de ajuda, os profissionais da saúde, né, repito, estão aí, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, né, realmente é uma rede de apoio, né, à população, principalmente nesse momento. E então, pessoal, as questões da rede social também, né, só citando também nesse momento agora de quarentena, com essa questão corporal, né, as pessoas que postam fotos, às vezes a gente tem que entender, ser crítico nisso também, né, o que é real ali? O que é real? Tem muito Photoshop, às vezes as pessoas postam questões de alimentação, como se esse tipo de alimentação moldasse o corpo que ela tem, mas na verdade tem muitas plásticas, tem cirurgias, tem procedimentos, tem muitas coisas, né? Então, nem tudo é real nas redes sociais, né? Vamos se atentar um pouco para o que é real, para o que é nosso, para o que é de agora, e também trabalhar melhor todas essas relações. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gostei muito de fazer a live, um pessoal muito bacana que estava aqui junto, participando, interagindo. Estou muito feliz também de poder compartilhar um pouco dessa discussão com vocês, que eu particularmente adoro muito e gosto muito de fazer. Quem tiver, né, mais dúvidas, mais questões sobre isso, quiser conversar, eu também vou responder também as perguntas lá no meu Instagram, que é o isisgois.nutri, tá bom? Aí vocês podem ir lá, podem mandar as dúvidas de vocês, questionamentos, que quando eu puder sempre vou estar também respondendo vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, e até uma próxima, tá bom? Beijo, até mais!